No vídeo de hoje você vai descobrir o que é dieta cetogênica e se você realmente precisa dela. Queridinha de muitos profissionais da área de nutrição, a dieta cetogênica promete ser capaz de reprogramar o metabolismo, fazendo com que as células utilizem gordura como fonte de energia. Supostamente, ela seria responsável por uma perda de peso surpreendente logo nos primeiros dias e até ajudaria no tratamento de doenças como câncer. Será mesmo? Ou essa é mais uma dieta sem pé nem cabeça que está enganando milhões de pessoas? Para entender de fato o que é a dieta cetogênica, precisamos entender que o objetivo dela é deixar o corpo desesperado por energia, para que ele sim ative um estado de queima de gordura pelo fígado. Um estado chamado de cetose metabólica, em que na ausência de energia, o fígado fica responsável por alimentar o cérebro. O combustível universal do corpo é a glicose, que pode ser usada por todos os órgãos como fonte de energia. Quando comemos alimentos que contêm carboidratos, como pão, fruta, macarrão, pizza e outros, o corpo converte a maior parte desses carboidratos em glicose. Alguns órgãos, inclusive, dependem muito dela, como o cérebro. Ele sozinho consome 20% de toda a glicose disponível no corpo. Mas o que acontece quando o consumo de carboidratos cai muito e os níveis de glicose no sangue diminuem? É aí que o fígado é ativado. O fígado usa o seu próprio estoque de glicose para subir os níveis de glicose no sangue e dar energia para o resto do corpo. Mas tem um limite. Depois de algumas horas, o estoque do fígado acaba e tanto ele quanto os outros órgãos precisam de uma alternativa. E nesse momento, o fígado e o restante do corpo começam a quebrar gordura para produzir energia. Gorduras são excelentes fontes de energia. 1 grama de gordura tem 9 calorias, a unidade de energia do corpo, enquanto que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Queimar proteínas para produzir energia não é uma boa opção, apesar de que 1 grama de proteína também tem 4 calorias. Isso porque, além de acabar com a massa muscular, queimar proteína gasta muita energia. É por isso que o fígado e outros órgãos, na ausência de carboidratos e glicose, começam a usar gorduras como fonte de energia. Mas tem um detalhe: o cérebro, o órgão nobre, centro do sistema nervoso, não aceita gordura como fonte de energia. Agora, se o estoque de glicose e carboidratos realmente fica baixo por muito tempo, além de simplesmente queimar gordura para produzir energia, as células do fígado passam a produzir corpos cetônicos, moléculas que lembram bastante as moléculas de gordura. E corpos cetônicos, apesar de não serem o alimento ideal do cérebro, são aceitos por ele. O momento em que o fígado passa a produzir corpos cetônicos de forma relevante para alimentar o cérebro é chamado de cetose. A produção de corpos cetônicos já começa ao redor de 12 horas de jejum. Mas não é só ficando sem comer que se atinge o estado de cetose metabólica. Dá para atingir esse estado comendo, através de uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica engana o corpo. Ela faz ele pensar que está em jejum, obrigando o corpo a entrar em estado de cetose através da produção de corpos cetônicos pelo fígado. Para isso, é necessário excluir boa parte dos carboidratos da dieta e aumentar o consumo de fontes de gordura. Uma dieta padrão costuma ter de 35% a 55% de carboidratos. Já na dieta cetogênica, o percentual de carboidratos fica entre 5% e 10%. Já o percentual de gorduras em uma dieta padrão fica entre 20% e 35%. Na dieta cetogênica, esse valor sobe para 70% a 80%. Na prática, você precisa restringir o consumo de pão, farinha de trigo, macarrão, batata, polenta, mel, geleia, doces, frutas e aumentar o consumo de azeite de oliva, oleaginosas, abacate, farinha de amêndoas e outras fontes de gordura. Além disso, tem que cuidar para não exagerar nas fontes de proteína, como as carnes, porque os aminoácidos presentes nelas podem atrapalhar a sinalização necessária para a produção de corpos cetônicos. Outro cuidado é o teor de gordura saturada. Muitas pessoas exageram em todos os tipos de gordura, incluindo as gorduras das carnes, banha de porco, manteiga. Isso causa um aumento do colesterol LDL, aquele colesterol ruim que eu expliquei muito bem nesse vídeo aqui, e isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Por esses e outros motivos, fico alerta: nunca faça dieta cetogênica sem acompanhamento de um nutricionista. Mas será que vale a pena fazer uma dieta tão extrema que muda tanto a alimentação, quem sabe para emagrecer ou tratar alguma doença? Será que os benefícios da dieta cetogênica superam os riscos? O consumo muito baixo de carboidratos obriga o fígado a entrar em um estado metabólico que lembra do jejum, sendo que uma das semelhanças é a produção de corpos cetônicos. O principal corpo cetônico produzido é o beta-hidroxibutirato, e a eles são atribuídos boa parte dos benefícios da dieta cetogênica. Mas que benefícios são esses? O primeiro deles tem a ver com o tratamento de epilepsia refratária.
Depois nós vamos entender que história é essa de dieta cetogênica tratar câncer e ser boa para emagrecimento, então fica por aí que vai valer a pena. A epilepsia é uma doença do cérebro cujo principal sintoma são crises convulsivas repetidas. Apesar de existirem medicamentos antiepilépticos disponíveis atualmente, alguns quadros da doença são resistentes a esses medicamentos. Então esses casos são chamados de epilepsia refratária. E aí a dieta cetogênica é uma das indicações de tratamento e pode sim ajudar a reduzir o número de crises. O exato mecanismo que explica esse benefício ainda é desconhecido, mas uma coisa é certa, é uma das indicações mais claras para alguém fazer dieta cetogênica, inclusive com muitas evidências na ciência. E outras doenças como o câncer, não é uma indicação clara para fazer dieta cetogênica também? A ideia é que a dieta cetogênica é a melhor dieta para quem está tratando um câncer tem como base o fato de que tumores dependem muito de glicose para se multiplicar. Se o consumo de carboidrato reduz, a quantidade de glicose no sangue também reduz. Logo, o tumor não teria glicose para se multiplicar, correto? Errado! Se a gente parar de comer carboidratos ou reduzir drasticamente o consumo deles, o fígado percebe e ativa mecanismos para manter a glicemia, que é o nível de glicose no sangue. A glicemia não pode ficar muito baixa, senão você acaba matando de fome o próprio cérebro e as hemácias ao invés de atingir o tumor. Por isso o fígado começa a produzir glicose e mais pra frente ele vai produzir lá os corpos cetônicos. Mas o que eu não te contei, ou pelo menos não com todos os detalhes, é que a produção de glicose no corpo nunca para completamente. Isso porque o fígado é capaz de usar todas as fontes disponíveis para produzir glicose em um processo chamado gliconeogênese. Uma delas é a quebra de proteínas. Como eu contei nesse vídeo aqui, o fígado tem pelo menos 500 funções e isso significa que as células dele são muito versáteis, capazes de encontrar muitos caminhos diferentes para produzir energia, além, é claro, de fazer sua função principal de metabolizar substâncias tóxicas. Até as próprias células do câncer são adaptáveis e podem usar outros combustíveis como glutamina, aminoácidos ou a própria gordura. Essa é uma das razões pelas quais pacientes com câncer perdem peso e massa muscular ao longo do tempo, porque o câncer exige muita energia e o corpo ativa tanto a quebra de gordura quanto de proteínas dos músculos para que não falte energia. Ou seja, mesmo em uma dieta cetogênica, a glicose segue sendo produzida, mesmo que você não esteja consumindo carboidratos. Mesmo em uma dieta super restritiva, o tumor segue tendo acesso à glicose. Mas uma coisa é verdade, alguns grupos de pesquisa especializados em câncer estão desenvolvendo medicamentos para fazer com que a glicose não chegue ou não consiga ser usada pelas células do câncer. Mas isso não tem nada a ver com parar de comer ou adotar uma dieta cetogênica para matar o câncer de fome. O que um paciente com câncer mais precisa é se alimentar bem para que o sistema imune fique vigilante e possa combater o tumor. Por isso, cuidado com essas promessas fantasiosas de cura do câncer com dieta. E por fim, chegamos à promessa mais esperada por muitos. Será que a dieta cetogênica é a melhor dieta para emagrecer? Essa merece um tópico só para ela, mas antes de eu te contar, eu quero te falar que nós lançamos mais aulas no Alimentação Sem Segredo, o curso online com o conhecimento necessário para você se alimentar bem. É um curso que eu montei junto com a Marina Sead, nutricionista parceira aqui do canal. Você vai ter aulas sobre carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, os caminhos que esses nutrientes fazem no corpo, quais você precisa suplementar e quais são mitos para você ter autonomia e não cair nunca mais nessas promessas que rodam aí na internet. E para começar esse ano novo com o pé direito, eu consegui um cupom de 10% de desconto. Você vai conseguir o menor preço desde o lançamento do curso para que realmente esse seja um ano de mudanças na sua vida. Bora aprender sobre nutrição e alimentação saudável com a linguagem simples aqui do Aula Ciência? Então entra no primeiro link da descrição ou mira nesse QR Code aqui e digita o cupom ANONOVO10 para garantir a sua vaga. E agora, bora descobrir se dieta cetogênica funciona para emagrecer. Emagrecer envolve queimar gordura, e a dieta cetogênica é expert em fazer o corpo queimar gordura. Inclusive, é o mecanismo principal dessa dieta e ela realmente pode gerar uma perda de peso rápida. Mas tem um porém, claro, sempre tem. Emagrecer envolve sim queimar gordura, mas não é só queimar gordura. Você precisa queimar mais gordura do que você estoca. Sabe aquelas pessoas que cuidam da dieta durante a semana, mas no fim de semana estragam tudo? Pois é. Eu sou uma delas. Geralmente essas pessoas são mais propensas a passar pelo famoso efeito sanfona. O peso desce durante os dias de dieta e sobe logo depois. Isso acontece porque enquanto a pessoa segue a dieta, ela está em déficit calórico, ou seja, consumindo menos calorias do que gasta. Por isso a gordura é eliminada. Já no final de semana, o consumo de calorias fica acima do gasto de novo. Nesse caso, ao invés de eliminar a gordura, o corpo estoca. Para emagrecer, não basta cortar carboidrato ou ficar sem comer. A dieta cetogênica precisa estar associada a um déficit calórico. E tem um detalhe, ela até pode causar uma perda de peso rápida no início,
mas o motivo pode ser a perda de água. Na falta de glicose na alimentação, os estoques do músculo e do fígado são consumidos e com eles vai embora a água que estava neles, além da glicose. Além disso, uma coisa que eu não falei, pessoal, é sobre os principais efeitos colaterais de uma dieta cetogênica. Ficar sem carboidratos no corpo gera dor de cabeça, tontura, fraqueza, queda no rendimento das atividades diárias, estudar, sair e dos exercícios físicos. E se você está no meio de uma dieta cetogênica, mas decide comer só um pedacinho de chocolate ou um pedacinho de pizza, o seu estado de cetose metabólica vai por água abaixo. O corpo volta a usar a glicose como fonte principal de energia e você vai ter que começar todo o processo de novo. E aí eu te pergunto, você prefere emagrecer com uma dieta que restringe arroz, feijão, pão, massa, fruta, cuscuz, aveia e até alguns tipos de vegetais, ou emagrecer com uma dieta mais compatível com a sua rotina e seus gostos pessoais? Eu ia preferir uma dieta que me trouxesse sucesso não só a curto prazo, e sim a longo prazo. E você? Pense bem e sempre consulte um nutricionista para fazer suas boas escolhas, assim como fizeram as pessoas que assistiram esse vídeo aqui e fizeram uma boa escolha sobre qual dessas duas bebidas dá mais energia, café ou energético. Um grande abraço, lembra de usar o cupom do curso e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!